Iniciando, tá? Só um minutinho. Tá. Então começou a gravação da etapa 2. Bom, então, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco, tá? Recapitulando aí, sobre esses conceitos que a gente acabou de ver agora, tá certo? A rigor, né, quando a gente fala em potência, software de simulação, é importante que a gente use algum software aí para simular o circuito elétrico antes de fazer a ligação, tá? Isso aí vai economizar tempo, economizar dinheiro, né, evitar acidente, isso em todas as áreas, né? Software de simulação é bem importante que a gente desligar aqui esse negócio para parar de ficar apitando. Então, o software que nós vamos usar aqui é o CAD Simu, tá? O CAD Simu não é um software comercial, tá? Ele é gratuito. O que tudo indica, uma pessoa fez, né, esse software, desenvolveu, e depois ele foi descontinuado, né? Pelo menos, esse camarada aqui, eu nunca vi maiores informações dele, então foi de 2001 a 2016, tá? E aí, nesses blogs aqui, você procura, você não tem mais muita informação, tá? Tem outro software, né, que você pode fazer simulação, mas, no geral, são softwares pagos e caros, tá certo? Então, eu descompactei aqui o CAD Simu, abri a senha dele nesse diretório que eu passei para vocês. Tem aqui o Leia-me, né? 4962, mas é o que a gente precisa, o suficiente para testar esses conceitos que nós acabamos de ver agora. Quando você abre aí o CAD Simu, pessoal, ele vem com essa cara aqui, tá? Arquivo é o geral que qualquer, né, software padrão Windows tem, né? O editar aí, né? O desenhar, né? Tem as ferramentas que a gente usa aí mais, né? Então, se você precisar de avançar mais em software de simulação, você vai ter que partir para os softwares pagos, tá? Mas, como eu falei, para o que a gente precisa aqui, isso aqui vai ser o suficiente. Bom, tem uns ícones aqui de zoom, de imprimir, de abrir, de fechar, aquela coisa toda. Tem aqui o de executar. Na hora que você tiver montado o seu projeto, na hora que você desenhou o seu projeto, você vai executar aqui o simulação e o parar. Tá certo? Bom, no momento que você clica aqui, pessoal, cada ícone desse vai te mostrar um submenu com algumas opções. Por exemplo, quando eu cliquei aqui nessa primeira linha, ele está me dizendo assim, Power Feedings. O Power vem de potência, são os alimentadores, tá? Aí ele tem aqui um alimentador simples de line, né, uma fase, neutro, proteção elétrica, ou se eu quiser linha em neutro, monofásico, linha em neutro e proteção elétrica, linha, né, 3 linhas, linha, proteção elétrica, linha, neutro. Então, vai depender do tipo de ligação que você precisa fazer, tá? Obviamente que tem hora, né? Aqui, por exemplo, os relés, os tipos de relés. Aí eu cliquei nesse primeiro relé. Então, se você colocar o ponteirinho ali, né? Fusível, desculpa, falei relé, mas é fusível. Aí ele vai te mostrar aqui, ó, um fusível monofásico, um fusível de uma entrada aqui, uma proteção, de 2 fases, 3, né? 4 e uma ligação de proteção elétrica. Enfim, ele tem aqui os tipos, né? Eu não estou... Os que a gente usa mais, obviamente, que a gente vai ter uma referência aí maior, tá? Aqui tem esse aqui, na verdade, um relé que a gente chama de magnético, né? Então, olha lá, o efeito dele é de acordo com os efeitos magnéticos, tá? O que nós vamos usar mais é esse aqui, ó. Essa chave trifásica. E aí é como se fosse assim, do ponto de vista do desenho aqui, não vai ter muita diferença para nós, não, tá? Mas só para você ver a diferença na hora de comprar ou na hora de montar o seu circuito, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, um relé motor, né? Um disjuntor motor, é um disjuntor que você vai colocar próximo ao motor. Lembrando, pessoal, que esse disjuntor tem o objetivo de fazer uma manobra no motor. Quando você acionar esse disjuntor,
Imagina que você quer mexer lá no motor, tá certo? Você não vai desligar o disjuntor geral. Se você, igual na sua casa, se você desligar a chave geral, numa lâmpada tomada, você não vai conseguir mexer com nada, tá? Então você tem um disjuntor, que é um disjuntor geral da casa toda, se você tem os seus circuitos, né? E aí você tem os. Acabou que eu não estou apresentando. Ah, estou sim, beleza. Então você tem os disjuntores de acordo com aqueles conceitos que nós estamos vendo na aula, tá? Então, se eu clicar aqui em motor, ele vai mostrar aqui alguns subtipos, né? Nós vamos trabalhar aqui com motor trifásico, tá? Aí tem outros tipos de motor aqui, motor de fase simples, tá? Aí depois vocês podem dar uma cutucada aí para ver, tá? Como é que. Bom, enfim, aqui o outro elemento que a gente vai trabalhar aí são as chaves simples, né? Na hora de montar a nossa lógica. Na hora de montar a lógica aí nessas chavinhas aí, pessoal, ele chama de contato auxiliar. Esse contato auxiliar aí, você usa ele tanto na sua lógica, né, no seu circuito onde tem a lógica, onde tem o seu circuito de potência. Então, aqui tem um contato aqui normalmente aberto, tem outro contato normalmente fechado, tá? Tem outros tipos, né? Chave cogumelo, ó. Essa é pelo próprio símbolo que ele coloca, dá para você ver que é o tipo de botão que ele tem, né? O cogumelo é justamente porque tem esse negócio, parece um cogumelo, né? Para você bater a mão. Aí vai depender de onde você usa esses elementos aí, tá? Esses detectores aqui eu nunca mexi com isso, tá? Aí vai vir as bobinas, na hora de montar e mexer com o circuito da lógica sua, você vai precisar, no contator, precisa das bobinas. Então, tem aí os desenhos, né? A gente vai usar, no geral, a gente vai usar essa primeira, mas tem vários tipos de bobina, por pulso, com contato auxiliar, tem aqui uma com chave, ó, que você pode travar ela, né? Então, vai depender do que a gente tem a necessidade aí. Relé eletrônico, né? Esse relé aí são os relés, no geral, mais rápidos, mas como eu falei, né, aí tem aqui, você pode montar outro circuito que tenha lógica E ou, né? Mas no que a gente precisa aqui para eletrotécnica, nós não vamos precisar de maiores, de muitos aí não, tá? Tem tipo de contato normalmente aberto, contato normalmente fechado, e aí vai depender da lógica que você precisa aí dentro do seu projeto, tá? Cilindro, né? Quem vai mexer com a parte pneumática, as linhas de ligação. Então, o que nós vamos treinar aqui hoje vai ser uma partida direta em um motor, tá? Então, eu quero que vocês trabalhem com dois conceitos básicos, tá? Primeiro, nós vamos montar a ligação de potência desse motor, né? Motor trifásico, e depois nós vamos montar a lógica de ligação e de acionamento desse motor, tá certo? Bom, aí, se vocês quiserem ir fazendo junto aí comigo, fiquem à vontade, tá? Então, está sendo gravado, vocês depois vão ter acesso aí a essa gravação. Bom, primeira coisa que eu preciso, pessoal, é pegar o motor, tá? Então, eu cliquei aqui em motor e vou pegar esse primeiro tipo, né? Vou pegar esse primeiro elemento aqui, ó, cliquei e soltei. Infelizmente, como eu falei, o software é um software gratuito, então, deixa eu ver se tem como dar um zoom aqui, aumentar esse zoom. Ele não tem muito recurso, né? O zoom mais, ó. Então, aqui eu dei um zoom nele aqui, mostrei aqui o motor. Ele tem aqui o padrão dele, o VW, né? O VW normalmente a gente usa para alimentação, para as ligações do motor, tá? Bom, aí tem outros tipos de motor aqui, mas não vem muito ao caso agora. Bom, aí eu vou pegar aqui para alimentar esse motor. Imagina, você comprou o motor, tem 3 pontas ali para você fazer a ligação dele e tem a proteção elétrica. Aí eu vou aqui nos elementos de potência, tá? Eu vou usar aqui um elemento que tem linha e proteção elétrica. Então, se eu clicar ele aqui, ó, então,
Tá aqui, tá? Se eu fizer a ligação desse camarada aqui, pessoal, em cima do meu motor, né? Quando eu pego essa ligação e jogo aqui em cima direto, é uma ligação que a gente chama de partida direta, uma ligação direta, tá certo? Só que isso, aí eu vou colocar um disjuntor, esse disjuntor serve para, né, na hora de pegar esses fios aqui, ó, essa ligação, eu tenho um padrão de cores, né? A proteção elétrica, no geral, é verde zebrado de amarelo. No geral, a proteção elétrica é amarelo, tá? Se for um circuito monofásico, o azul é o retorno. O azul é o que a gente chama de retorno, né? Ou neutro. E a fase, pessoal, na norma técnica brasileira, ele não determina a cor do condutor para a fase, tá certo? Mas você pode usar aí preto, pode usar aí vermelho, né? Se você for olhar aí, cada eletricista usa de uma determinada cor. A norma brasileira não determina qual seria a cor da fase para instalações elétricas de baixa tensão, tá? Nós vamos usar essa primeira aqui que ele coloca aqui, que é ela, fase wire, ele usa o marrom, tá certo? Na norma europeia, num sistema trifásico, ele diz que a primeira cor da primeira fase é vermelho, amarelo e verde. Desculpa, vermelho, amarelo, como é que é? Vermelho, verde. Tem que dar uma olhada lá, tá? Mas, se eu não me engano, é vermelho, verde e depois eu dou uma olhada nisso, e isso no padrão europeu, tá? Para sistema trifásico. No monofásico também ele não determina. O ideal é que tivesse essas cores, o padrão definido, porque isso simplifica muito, né? A hora de você dar uma manutenção na instalação elétrica e assim por diante, tá? Bom, eu tenho essas linhas aqui, então, eu quero fazer uma ligação sobre esse motor. Então, uma ligação direta sobre esse motor seria agora eu pegar um disjuntor e colocar essa ligação desse disjuntor em cima, né? Então, tem aqui os fusíveis, aqui eu não vou precisar ligar fusível, tá? E aí um disjuntor, pessoal, aqui cada tipo de disjuntor desses aqui, ó, tem uma determinada utilidade. Esse magneto térmico aqui, um relé térmico, né? Eu vou colocar só um aqui, tá? Mas, no geral, você põe um próximo ao motor, né? Você tem esse relé térmico aqui, ó, que ele tem uma função de proteger o motor. Qual que é a ideia dele? Ele é de proteção. Se aparecer se esses condutores tiver um aquecimento, como ele está próximo ao motor, ele vai desarmar a alimentação do motor, tá? E esse outro relé aqui, pessoal, é um relé que nós vamos acionar, ligar ou desligar, tá? Então, ele tem com 3 circuitos, nem sei se eu peguei o correto aqui, tá? Ele tem um com 3 ligações, e tem esse para passar também, acoplado a ele, a proteção elétrica, tá certo? Então, vou usar isso aqui que tem na ligação dele, né? Que a proteção elétrica, a rigor, não vai passar a corrente, né, em condições normais. Então, se eu vier aqui, ó, tá? A ligação, eu vou pegar aqui uma ligação, cliquei no primeiro, vou usar aqui o marrom, que é essa primeira ligação dele, vou usar aqui fazendo a ligação em cima dele, ó. Né? Vou fazendo os desenhos aqui em cima, ó. Então, liguei as 3 fases e a proteção elétrica é um verde zebrado, tá? Então, fiz a ligação dele aqui. Quando está com um zoom mais próximo, dá para ver melhor aqui, tá? Então, esse relé térmico aqui que eu usei, por exemplo, ó, ele não está nem passando no... Fiz uma ligação um pouco longe aqui, vou arredar um pouquinho e arredar o motor. Então, desliguei aqui Vou ligar aqui a proteção elétrica. Lembrando que a proteção elétrica é para efeito de proteger contra choques elétricos, tá? Eu posso usar fio a fio aqui, ou eu posso pegar esses 3 fios, de modo que na hora que eu arrastar aqui, ó, ele já liga para mim aqui os elementos todos aqui de uma vez só. Então, essa ligação que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal,
Então, olha lá, peguei os 3 fios, né, liguei lá na rede elétrica, coloquei aqui um disjuntor motor, que tem o objetivo de proteger o motor, e coloquei um relé, tá? Então, eu estou simulando o seguinte, na hora que eu mandar executar essa simulação, olha lá, cliquei, não está energizado, quando eu clicar, ele energizou. Energizou o motor, o disjuntor está acionado, se eu clicar de novo, ele desarma, tá? Essa partida aqui, então, pessoal, desse motor, é o que a gente chama de partida direta, né? É uma partida direta. Qual que é o problema da partida direta aqui, pessoal? Se você fizer uma ligação dessa direta na sua rede elétrica, quando esse motor parte, tá? Ele parte com valor, a corrente partida, na placa dele tem um determinado valor, existe uma relação. Corrente nominal sobre corrente partida. Aliás, corrente partida sobre corrente nominal. E tem um valor numérico, né? Então, no motor, por exemplo, ele vai te dizer, sobre essa relação, ele vai te falar, tem como você fazer uma conta para descobrir qual é o valor da corrente partida daquele motor, tá certo? Então, tá feita a primeira demonstração nossa. Aqui tem um detalhe interessante, o seguinte, tem 2 fases aqui que eu posso chamar de RST ou fase ABC, tá? Esse motor ele está girando em um determinado sentido, tá vendo? Se eu pegar qualquer 2 fases dessa aqui, pessoal, inverter essas 2 fases, ele vai inverter o sentido de giro dele, ó. Se eu vou inverter 2 fases quaisquer aqui, ó. Então eu venho aqui dentro, pego a primeira, essa fase, né? Então, olha lá, inverti as 2 fases aqui desse motor, ó. Então, como eu falei, é um software gratuito, ele é mais limitado, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer com ele, mas para as demonstrações básicas de eletrotécnica, a gente vai conseguir. Então, se eu começar a simulação aqui, ó, olha lá, ele deu um problema aí, né? Ah, não, é porque não está armado, olha lá. O sentido dele. Então, no motor trifásico, se eu inverto qualquer 2 fases, né? Ele vai inverter a sequência de fases Lembrando que são 3 fases defasadas de 120 graus, e aí a dinâmica desse giro aí vai determinar o giro do eixo aí do campo magnético girante. O campo magnético girante vai determinar o sentido de giro do motor. Tá certo, pessoal? Bom, partida direta, então, nesse motor aqui, tá, pessoal? 10h48. Então, isso aqui nós estamos misturando um pouquinho de coisa de tudo que nós vimos aqui na aula de hoje, tá? Então, eu vou parar aqui a minha simulação, vou cortar aqui a minha alimentação do motor, só que essa partida direta não é recomendada, porque você, imagina, você liga isso direto, né? Você está lidando com cabos aí de correntes altas, tá certo? Então, o ideal é a gente fazer um circuito de comando para esse motor, né? E aí, esse circuito de comando, pessoal, nós vamos precisar usar o que nós vimos, né? Que são os contatores. Então, eu tenho aqui um relé, que esse relé aqui é um disjuntor motor, eu clico rápido aqui, é um relé térmico, né? É um relé de proteção, tá certo? Então, esse relé ele vai ser acionado se der uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga nesse motor, tá? E se eu quiser um disjuntor para seccionar esse motor? Seccionar é o seguinte, ó, eu quero fazer uma manutenção no motor, eu quero desligar só o circuito de alimentação desse motor. Então, nós vamos colocar um relé térmico aqui próximo, que esse circuito aqui serve para proteger o motor, né? Então, nós vamos chamar aqui de DM, disjuntor motor. Se você chegar na loja lá e falar assim, me dá um disjuntor motor. Aliás, ele não está deixando nem mudar. Aliás, o nome dele é aqui, ó. Disjuntor motor, tá? Ele vai... Qual que é o objetivo dele? Ele é acionado quando o motor está passando por alguma sobrecarga, né? Ou sobrecarga, ou está acontecendo algum efeito aí que está fazendo aumentar a corrente nele, tá?
Bom, aí eu vou colocar um disjuntor, pessoal, para proteger, para desligar o circuito do motor, tá? É um elemento aqui parecido com esse, mas ele tem uma função na verdade, ele tem um efeito de você desligar a alimentação desse motor, tá? Então, vou usar igual eu fiz, simbolicamente aqui ele é igual, né, o que nós acabamos de ligar, mas o objetivo dele é de segmentar apenas o circuito de alimentação do motor, tá? Então, no circuito aqui, isso aqui está aparecendo um pouquinho longe, mas lá é tudo acoplado. Eles são todos um colado no outro praticamente, tá? Então, eu vou vir aqui na minha alimentação, clicar aqui na alimentação. Então, olha lá, alimentei o motor, fiz a alimentação aqui, né? Se eu alimentasse aqui direto, aí bom, mas não vou repetir aqui porque é muito parecido. Aqui, do ponto de vista prático, nós vamos colocar uma proteção disjuntor. O objetivo desse disjuntor aqui, ó, esse aqui é o relé térmico, desculpa, o relé térmico, ó, né? Vamos chamar aqui de relé térmico, RT. Esse relé térmico, se acontecer alguma coisa anormal em cima do motor, ele vai desarmar, tá? Mas ele é diferente do disjuntor, porque o disjuntor é um liga-desliga. Esse disjuntor aqui, ó, vamos chamar aqui de disjuntor motor, é um circuito para ligar a alimentação ou desligar a alimentação do motor. Esse disjuntor aqui de cima, pessoal, é um disjuntor da rede elétrica. Vou chamar aqui de disjuntor geral, tá? Vamos chamar aqui de disjuntor geral aqui, ó. Na hora que você desligar e ligar ele aqui, ele vai tirar a alimentação da rede elétrica toda. Tá certo? Bom, só que agora eu quero que o acionamento desse motor seja feito através de um circuito de comando, tá? O circuito de comando é um circuito de baixa tensão, né? Onde eu vou fazer ele aqui paralelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um disjuntor monofásico, né? Porque vai vir aqui uma fase... eu vou precisar usar uma fase e um neutro, tá? Uma fase e um neutro. Então, eu vou colocar aqui de um jeito para vocês entenderem primeiro. Então, eu vou fazer uma questão mais simples, tá? Eu vou precisar de um disjuntor monofásico. Lembrando aqui, todo semestre eu tenho que relembrar um pouquinho disso aqui, tá? Porque a gente acaba esquecendo. Aí eu vou precisar aqui de um disjuntor que ele tem uma fase e um retorno, tá? Uma fase e um retorno. Então, essa fase e retorno dele aqui, ó, eu vou usar esse elemento, ó. Aliás, é um disjuntor simples. Então, aqui, essa chavinha, um disjuntor que é magnético, né? Então, ele vai ter Não, fiz besteira aqui, desculpa. Um disjuntor que ele vai ter uma atuação tanto para do retorno quanto... Então, esse disjuntor está aqui. Esse é um disjuntor para o circuito de comando, tá? Vou chamar aqui de disjuntor geral, D1, vou chamar de D1 e D2. Disjuntor 1, circuito 1, e o D2, circuito 2. D2, circuito 2, tá? Bom, então tá aqui Aqui eu vou montar agora o meu circuito, pessoal. Os fios aqui são fios mais finos. Fios mais finos, tá? Eu preciso fazer uma ligação aqui das tensões elétricas. Então, eu vou vir aqui, ligar a alimentação, posso pegar qualquer duas fases. Poderia colocar uma alimentação aqui bifásica aqui, tá? Mas eu vou usar aqui a mesma aqui de... Então, ele vai vir aqui, num circuito, e no outro circuito. Então, fiz a primeira ligação, tá certo? Bom, nesse circuito de comando, pessoal, é prudente a gente colocar uma botoeira de emergência. Essa botoeira de emergência é o seguinte, é uma botoeira que na hora que ela for apertada, ela vai desarmar todo o circuito. Se desarma o circuito de comando, ele também desliga o motor, tá certo? Então, a botoeira,
São esses contatos aqui, ó, tá? São esses contatos. Aliás, os contatos aqui, ó, tá? São essas chaves liga e desliga, tá? Bom, tem o push button, que é um botão que você aperta o dedo nele, e tem essa chave cogumelo, que é uma chave que olha lá, o próprio nome desse mushroom aí, ó, já é um botão de emergência. Ela é mais indicada, né? Porque ela tem parece um caracol vermelho. Se você for nas linhas industriais, vocês vão ver que ela é uma chave mais indicada, tá? Então, eu vou chamar aqui de botão BE, aqui, botão de emergência. Não tem como escrever muita coisa aqui, tá? É mais limitado. Mas aqui, observem, pessoal, que ele já colocou o número 11 e o número 12. O número 11 e o número 12, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Aí, eu preciso agora colocar os meus elementos, que é o liga e desliga, minha botoeira de liga e desliga desse motor, tá? Então, vou montar a lógica aqui. O liga, vou utilizar um botão de normalmente aberto. Então, tá aqui, ó. Se eu colocar o normalmente aberto nele aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Volto com a ligação aqui do meu circuito, né? Faço a ligação. Então, liguei o botoeira de emergência. Bom, esse fio aqui, pessoal, eu não posso pegar o fio e ligar lá dentro do motor direto, tá? Ele não suporta, é um fio fino. E nem posso voltar ele aqui, ó, porque se eu voltar ele aqui e ligar ele ali no retorno, o que vai acontecer? Ah lá, direto, estou dando um curto no circuito, ó. Estou fazendo um curto, não tem carga nenhuma aqui, tá certo? Ele vai dar um curto-circuito aqui e vai queimar tudo aqui, tá certo? Então, o que eu preciso colocar aqui no meio aqui? Uma carga. Essa carga, pessoal, na verdade, vai ser a bobina do meu contator. Eu preciso colocar um contator aqui. Esse contator é um tipo de chave que, na hora que eu energizo a bobina, ele fecha os contatos e aí passa a corrente alta de potência nesse camarada. Tá certo? Então, tem os contatos aqui, os contatores. Se você pegar aqui o contator aqui, ó, os contatos, né? Aí vai depender do tipo de contato que você precisa. O mais comum é um contato trifásico, tá certo? Contato trifásico. Mas nada impede que eu possa colocar aqui também o fio do condutor neutro ou da proteção, dependendo do que eu vou fazer, junto aqui, tá certo? Eu posso colocar um trifásico, vem aqui, ó, a lógica é a mesma, funciona de modo semelhante, e aí eu posso fazer a ligação, como ele é mais comum ter o trifásico, faço a ligação aqui, ó, das fases, ligo no contato, né? O contato 1, 2, 3 aqui, na verdade, tem lá ele numerado. Então, olha lá, faço a ligação dele aqui, ó. Aí, faço a ligação na ponte de baixo. Observe que o disjuntor ali, esse disjuntor motor, ele é um disjuntor mais caro, tá? Porque ele tem que ser mais rápido e ele é colocado junto com o motor. Esse KM aqui, pessoal, esse é o meu contator. Eu tenho que colocar uma identificação nele, porque a bobina vai ser ligada, logicamente, né? Ela vai ser acionada, na hora que energizar a bobina, ele vai fechar esses contatos. Então, esse KM aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes, vou dar o nome dele de K1. O K normalmente é uma referência para contator. Tá certo? Para contator. Então, olha lá. O negócio aqui eu coloquei as chavinhas, né? Então, olha lá. Esse aqui são chaves. Tradução de chave em inglês é switch. Tá? Mas aqui eu estou usando, na verdade, os meus contatos, ó, os contatores. Ó. Os contatores. Tá? Então, tá aí. Esse K1 aqui, então, pessoal, na hora que dentro dele tem um eletroímã. Lembrando que o eletroímã, na hora que você aciona a corrente, ele precisa fechar esses contatos. Tá certo? Como é que a gente faz isso?
Aí agora eu vou colocar a bobina, e essa bobina vai estar associada com esse K1 aqui, tá? Então, olha lá, aí tem que lembrar que essa bobininha aqui, ó, olha lá, Coil and Signals, é a bobina para ele utilizar com sinais aí associados com um determinado elemento, tá? Então, olha lá, um relé, clico nesse camarada aqui, ó, essa bobina é a carga desse circuito de comando, tá? Então, essa carga aqui, eu vou jogar aqui fazer a ligação dele aqui, ó. Montei, então, o meu circuito. O que ele está dizendo? Essa parte da direita é o meu circuito lógico, é a lógica de comando. Posso dar um nome aqui, por exemplo, esse botão aqui, eu vou chamar de B1, que é o botão 1, né? Que é o botão liga e desliga. E esse 13 e 14 aqui já é um padrão, tá, pessoal? Essas chaves, normalmente, elas estão numeradas de 13 e 14, que já tem uma numeraçãozinha nelas, na hora de você passar o fio lá, tá? Essa bobina, eu tenho que dizer que essa bobina é desse contator K1, porque senão, na hora que eu ligar esse botão aqui, vai energizar a bobina, mas ele não vai fechar o contato do outro lado, tá certo? Então, eu clico 2 vezes nessa bobina e coloco aqui K1. K1. Bom, então vamos ver se esse meu circuito ele vai funcionar. Energizo o circuito, tá? Cliquei ali para simular, liguei o meu D1, que é o disjuntor da rede de potência, liguei o meu disjuntor da rede de comando, que eu preciso da alimentação, né? Normalmente, pessoal, esse circuito aqui de comando, ele é separado, a alimentação dele, ele é separado, né? O certo mesmo, ó. O certo é eu colocar ele separado. Chegou o cachorro do vizinho aqui. O cachorro do vizinho, ele vem todo dia aqui, chorar aqui na porta. Enquanto eu não abro, ele não vai me dar sossego. Deixa só um minutinho que eu tenho que abrir aqui para ele entrar aqui. Espera aí. Aqui, Lula. Vem aqui conhecer a turma aqui, vem cá. Você fica atrapalhando a aula aqui, agora eu tenho que mostrar, você tá aqui, ó. Aí ele aí, ó. Aí, agora ele veio dar uma volta aqui em casa, dar uma passeada, olha a turma aí, ó. Dá um oi. Bota ele, professor. Hein? Bota ele. Pois é, não, ele é do vizinho, eu sou, ele vem aqui porque ele fica brincando. O famoso caramelo aí, ó. Vai pra fora. Vai, agora vai passear lá. Aí ele vai lá na cozinha de casa, revira o lixo todo, porque o pessoal passa, abre o portão e deixa ele aberto. Aí não tem jeito. Enquanto não dá para ele entrar aqui, ele... do vizinho aqui. Aí eu fico enchendo o saco da turma aqui, sem entrar no detalhes de política, tá, pessoal? Mas as meninas colocaram o nome do cachorro de Lula. Aí eu fico chamando ele de Bolsonaro, fica puta. Elas ficam putas. Mas, enfim, aí agora ele deu uma trégua aí. O Lula é um cachorro bacana, cara, mas ele parece que é meio doido. Enquanto você não abre essa porta, ele quase abre, ó, quase derruba essa porta aqui, tem dia. Bom, mas então, pessoal, voltando aqui ao nosso... O ideal, o que acontece? O eletricista, pessoal, ele coça a mão para fazer isso aqui, ó. Igual eu acabei de fazer com vocês aqui, tá? Puxar, pessoal, puxar a alimentação para esse circuito de comando dessa rede trifásica, tá vendo? Vocês lembram quando a gente estava estudando o conceito de equilibrado e não equilibrado? O problema é que quando você põe carga só numa fase dessa rede trifásica, você começa a desequilibrar o sistema, tá? Então, isso aí pode ser prejudicial para esse motor aqui, ó, tá? Porque numa fase dessa vai passar uma corrente maior, vai vir uma... Vamos imaginar, você tem lá um transformador que consegue fornecer apenas 10 amperes em cada fase, tá? Aí o motor precisa de 10 amperes. Então, beleza, ele está atendendo. Mas na hora que você fizer a ligação da carga da direita, vamos imaginar que essa carga precisa de 2 amperes, saindo de uma fase. Então, em uma fase vai faltar 2 amperes para o motor.
por isso que ele causa o desequilíbrio de fase, tá? Então, o ideal aqui no caso é eu puxar uma alimentação, ó, bifásica só para esse circuito aqui da direita, ó. Aliás, monofásica, né? Linha e neutro. Uma alimentação aqui separada. Se eu quiser 110 volts, ó, linha e neutro, né? Eu coloco aqui, ó, essa alimentação separada. Numa rede industrial, quanto mais segmentado você fizer isso aí, tá? Melhor. Então, olha lá, eu venho aqui e coloco a linha, desculpa, normalmente ele usa o azul para o retorno, né? Que seria o neutro. Então, esse azulzinho aqui, e eu vou colocar o marrom aqui para a linha. Então, olha lá, que ele chamou de linha e neutro ali, tá? Aqui dentro eu vou manter as cores aqui, não vou preocupar muito com isso não, tá? Vou deixar do jeito que está aqui. Aliás, eu vou colocar tudo azul, tudo da mesma cor aqui, tá, pessoal? Porque senão nós vamos... Aí depois a gente olha a questão das cores aí. Bom, aí o que acontece, pessoal? Entrou aqui o circuito de comando, numa alimentação separada monofásica, no ramal monofásico e o outro ramal trifásico, tá? Minha botoeira de emergência passou aqui no B1, passou na bobina, agora eu vou voltar, ó, e vou voltar ao meu circuito. Agora, pessoal, se eu ligar, não vai dar curto, não vai estar em curto, né? Porque eu coloquei uma carga. A carga, na verdade, é a bobina do contator. É a própria bobina, tá? É a bobina. Então, se eu acionar esse camarada aqui agora, beleza, energizei o circuito todo, liguei o disjuntor, tá? Esse disjuntor aqui, ó, ele vai ligar. Esse aqui eu tenho que ligar um disjuntor para esse outro ramal, tá ligado? E agora, pessoal, na hora que eu clicar um liga aqui, ó, bom, aí ele não ligou porque eu tenho uma chave de proteção do motor, um disjuntor próprio, ó, né? Eu tenho que ir lá nesse disjuntor motor, lá na bancada onde ele fica, e energizá-lo. Aí ele está energizado. Agora, em condições normais de trabalho, na hora que eu fizer esse B1 aqui, ó, bom, o que está dando errado aqui, pessoal? A bobina K1 ali, tá vendo? Está chegando energia em K1, mas K1 não está passando. Tem algum erro na ligação. Ou é a ligação, tá? Isso aí é normal no CAD Simu. Eu vou refazer essas linhas aqui, ó. Parar a simulação. Alguma linha dessa aqui deve estar interrompida. Então, olha lá, na hora de colocar essa linha aí, ele deve ter ficado... Se eu der um zoom aqui, eu vou descobrir que em algum ponto... Não é um software perfeito, tá? Então, vamos voltar aqui de novo. Ele tem alguns bugs, né? Energizei, apertei aqui, não está acionando o K1, não. Bom, na hora que eu estou apertando esse B1 aqui, ó, na hora de acionar o K1 aqui, ele teria que fechar essas chaves, tá? Deixa eu trocar aqui e colocar uma chave diferente, só para fazer isso aqui. Pode ser que seja a chave ali do lado, tá, pessoal? Ou pode ser algum contato mal feito, né? Aí tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora de... Se não for, eu vou... Vamos lá. K1. 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 K1 aqui, tá? Vou colocar tudo em maiúsculo também. Pode ser que eu... Acho que não tem diferença disso não, mas... Então, vamos lá de novo. Cliquei aqui. Coloquei a alimentação separada. Eu nunca fiz essa alimentação com esse monofásico separado aqui. Não acredito que é isso que está dando problema.
Fiz aqui separado, peguei a proteção elétrica. Ah, não, no motor eu acredito que não seja problema, não, porque a gente clicou aquela hora, né? E ele estava funcionando. Então, energizei. Vou tirar essa alimentação do L e do N aqui, vou colocar a alimentação junto aqui, tá? Mas o certo seria essa alimentação aqui tá vindo separada. Chamei de D1 e D2. Na dúvida, eu vou ligar aqui para funcionar e depois eu confiro para ver o que. Então, vamos voltar aqui. Então, liguei aqui. Pode ser que a alimentação também, né? Não sei se a alimentação dele ali tem um valor nominal ali, tá dando diferença. Bom, vou ligar a simulação. Disjuntor motor. Tá danado, hein? Botão de emergência. Esses fiozinhos aqui são meio enjoados. A1, A2. Então, vamos lá. Cliquei para simular. É. Ah, tá. Será que eu... Não, não é isso. Deixa eu ver se eu usei alguma coisa diferente aqui. Bom, vou abrir um circuito que já estava pronto do semestre passado, tá, pessoal? E aí eu vou ver o tipo de... se tem algum erro aqui no circuito aqui, tá? Vou parar de compartilhar a tela, que pode ser algum componente que eu usei aqui que está diferente. Então, deixa eu voltar aqui. Isso aí, se usar um componente diferente dele ali, leva um tempo, né, para a gente descobrir qual que está errado. Então, deixa eu... Só um minutinho. Deixa eu pegar um que já está pronto. Que eu coloquei muitos componentes também, pode ser que um ou outro aí está dando... Ah, tá. Acho que eu coloquei esse disjuntor motor e esse aqui está bagunçando tudo. Esse disjuntor motor, ele tem que ter um... Bom, eu vou pegar o circuito que está funcionando, porque já é 8h15, tá? E aí depois, acho que vocês vão entender a lógica, né? Espera aí, só um minutinho. Tá, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui com vocês. É porque na hora de montar esse disjuntor motor, eu acabei colocando um elemento ali, mas ele precisa de um outro junto. Então, deixa eu voltar aqui no circuito, tá, pessoal? Esse aí tá... A gente monta isso aí para... Deixa pronto, né? Mas na hora de demonstrar nas aulas, sempre tem um detalhezinho aí ou outro. Então, olha lá. Aqui eu coloquei um disjuntor geral para potência.
Lembrando que o que especifica o disjuntor aí é o valor da corrente, né? Aqui tem um disjuntor motor, tá? Esse disjuntor motor, o objetivo dele é proteger o motor, né? Tem aqui o K1, e aqui tem um outro disjuntor separado, tá? Tem o botão de emergência, tá, pessoal? Aí, o que acontece? Faz de conta que eu não mostrei isso aqui para vocês ainda, mas eu coloquei o botão de emergência, e aí eu coloquei um botão de liga, uma botoeira para ligar e uma botoeira para desligar o motor, tá? Esse circuito aqui, pessoal, é o circuito de selo. Eu vou deixar ele desligado aqui por enquanto. Faz de conta que eu não mostrei isso aqui para vocês, tá? Então, o que eu queria mostrar naquele circuito lá é isso aqui, ó. É um botão para ligar o motor. Uma botoeirazinha só para ligar. Então, nem essa botoeira aqui existe, ó. Foi isso que eu mostrei para vocês lá agora, ó. Nós fizemos essa ligação aqui, ó. Então, foi isso aqui, ó. Só que na hora de usar o disjuntor motor, né? Aqui eu coloquei esse disjuntor motor, esse DM aqui, ó. Aí tem que colocar essa chavinha aqui junto, tá vendo? Esse DM aqui, ó. Porque ele, na verdade, ele junto com ele, na hora que ele aciona, ele tem que desligar o circuito, né? O circuito aqui junto com o circuito de comando, tá? Então eu tirei ele fora aqui. Aí ele tem que estar aqui, senão ele não funciona. Não sei se é isso que impediu o outro lá de funcionar, não, mas vou deixar aqui por enquanto. Aí eu vou simular. Então, olha lá, acionei o disjuntor geral. Como eu coloquei os dois com o mesmo nome, em vez de ficar evitando de ligar um e depois ligar o outro, quando você coloca com o mesmo nome aqui, ele está junto, né? Aí eu acionei ele ligou. Bom, aí a chave de liga dele aqui, ó, liguei a chave, chamei aqui, ele energizou K1, né? Aí esse K1 aqui está ligado ao contator K1 aqui, ó. Só que esse botão aqui, pessoal, quando você energiza a bobina e solta, sai a corrente da bobina e ele volta ao estado dele inicial, lá, que é desligado. Tá certo? Liga e desliga, ó. Então, esse aqui é um liga e desliga. Bom, então, um conceito importante para nós, se eu fizer esse liga e desliga do jeito que está aqui, né, não é interessante. Eu gostaria de ligar o motor e ele permanecesse ligado. Então, eu vou usar o que a gente chama de um contato de selo. O que é esse contato de selo? É usando esse recurso aqui, ó, né, que eu mostrei lá no slide da aula. Nós vamos colocar em paralelo com esse botão de liga, que eu chamei de L1, uma chave simples, que eu chamei aqui de K1, tá? Então, esse camarada aqui, ó, ele vem na alimentação, aliás, eu vou diminuir um pouco aqui o espaço, que depois eu vou ter que entrar com uma chave de liga e desliga nele. Hoje está difícil, hein? Então, entra aqui com a alimentação dele. Então, eu fiz aqui, em paralelo com essa chave, pessoal, em paralelo, no próprio contator tem lá uma chavinha numerada de 13 e 14, que é para onde você vai fazer a ligação de selo, tá? Eu vou colocar em paralelo, aí ele ligou aqui em paralelo, e aí eu fiz a ligação. O que ele está dizendo aqui? Que na hora que eu energizar esse circuito, energizei Q1, tá? Esse K1 você não energiza pelo lado esquerdo. Na hora que eu fechar esse selo lá, aí ele deu um L1, fechou o selo do K1 aqui, ó, mesmo tirando o dedo aqui da botoeira, como o K1 aqui está energizado, ele mantém esse contato aqui energizado. Isso é o selo, tá? Isso aí é o selo para ele manter o motor funcionando. Então, se eu ligar aqui, apertar, ele vai manter sempre o motor ligado, tá? Mas eu preciso, então, desligar esse motor.
Qual que seria a maneira de desligar esse motor, pessoal? Tirar a corrente elétrica do K1, da bobina de K1. Eu poderia vir aqui e desarmar o meu disjuntor geral. Se eu clicar aqui, ele desarma. Mas um ligar e ligar de motor não é normal, né? A gente desligar o disjuntor. Seria eu colocar uma botoeira de desligar. De desligar. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou tirar aqui o botão, né? E vou colocar um botão aqui para desarmar esse camarada aqui. Então, tá aqui um liga e o outro desliga. Então, tá aqui. Ligou. Tá? Esse botão S0, então. Eu acho que esse botão L1 aqui, na verdade, eu mudei ele para L1, mas, na verdade, eu acho que é S1. S1 é um botão simples, um botão de ligar, uma botoeira de ligar. O S0 é uma botoeira de desligar. Essa botoeira, pessoal, ela é diferente do botão de emergência. O botão de emergência não é para desligar o motor, é para tirar a corrente elétrica do circuito todo, tá? E até aproveitando aqui, vamos ver se eu colocando uma alimentação simples de linha em neutro, né? Como eu falei, para não deixar o circuito desequilibrado, eu vou colocar aqui uma alimentação simples. Uma linha, né? Uma alimentação simples. E essa alimentação simples vai vir aqui uma fase, então linha e neutro, tá? Então, dessa maneira aí, ó, eu não estou colocando uma carga numa fase simples desse motor, tá certo? Não estou colocando, ó. Fiz besteira. O problema é que esse card de Simu não tem o Ctrl V, aí você tem que ligar e desligar ele de novo aí. Estou achando que vai dar até problema. Então, liguei aqui, tá? Liguei. Então, tá aqui o liga, ligou, deu selo na bobina do K1. Aí a energia do K1 está mantendo o K1 lá com os contatos fechados, tá? Se eu vier aqui no S0, aí ele desliga. Ligou, desligou. Então, ligou, desligou. E esse botão aqui, esse disjuntor motor, ele está simulando o seguinte: como é que eu simulo um aquecimento aqui nesse motor? É só clicar 2 vezes nele. Aqui ele está com contato junto com ele, olha lá. Quando eu clicar 2 vezes nele, ele desarma. Ele está simulando que aconteceu algum problema no motor, uma sobrecarga. Na hora que acontecer essa sobrecarga, pessoal, ele vai desarmar o circuito para esse circuito de comando não ficar tentando ligar o motor, olha lá. Olha lá, se eu clicar no S1 aqui, ele está desarmado. Enquanto não for resolvido esse problema do motor, ele não vai voltar ao normal. Tá certo? Bom, então hoje, pessoal, com isso que eu acabei de explicar para vocês, voltando aqui, ó, armei o disjuntor, né? Cliquei no K1 aqui para ligar. Então, isso aqui é uma partida direta no motor. É uma partida direta, ó. O único componente aqui que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, então, é esse junto com o disjuntor motor aqui, ó. Tá? Esse disjuntor motor aqui, que é um elemento usado para proteger o motor. Onde que tem esse camarada aqui com esse símbolozinho? Ele é uma chave. Ele é um tipo de chave. Deixa eu só lembrar. Onde que está ele aqui? Ele é um tipo de chave e ele tem um rótulozinho, né? Ele é um tipo de chave que ele tem essa ligação. Não vou cobrar isso aí em relatório nem nada não, tá? Mas é só a título de curiosidade. Ele é normalmente fechado, mas ele tem esse símbolozinho aqui do lado. Se eu não me engano é esse aqui, ó. Agora lembrar qual que é, hein? Mas não precisa colocar esse disjuntor no motor aí no circuito, mas só para vocês saberem como é que ele funciona, tá? Bom, é 11h25 agora, então, pessoal. Eu vou deixar aqui projetado, tá? Essa simulação aqui da partida direta de um motor faz parte de uma prática. Aí vocês têm que fazer aí
um relatório, né, e mandar entregar no Moodle, uma partida direta com o motor, tá certo? Para a gente fechar essa etapa 1, tá? Então, esse é um relatório aí que vocês têm que fazer para a semana que vem. Tem aí o relatório, o motor aí simples, né? O relatório, basicamente, eu vou dar uma lida, eu queria que tivesse objetivo, desenvolvimento e a conclusão, tá? Coisa de uma página no máximo. E lembrando que sempre é bom vocês colocarem o diagrama, a imagem, né? Do que vocês estão montando, tá? Porque para fechar essa parte de comando aí. Bom, 11h26, então, pessoal, vou deixar projetado aqui e vou dar aula como encerrada por hoje, tá? Vou dar aula como encerrada. E estou à disposição aqui para vocês tirarem eventuais dúvidas do que nós vimos na aula de hoje. O CAD-SIMU também, se você for no YouTube, tem diversos exemplos aí, tá? Então, se vocês forem no exemplo, ó, então, CAD-SIMU, tem aquele link lá da elétrica, né, que eu mostrei para vocês. Partida direta. CAD-SIMU, partida direta. Partida direta é um conceito, tá? É uma partida direta em um motor. Vocês vão sempre ter esses elementos aí, um selo. Olha lá, aprenda a montar uma partida direta. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Manual. Aí tem um exemplo, ele está mostrando como é que faz a partida direta, ó. Então, vocês podem usar aí como exemplo, tá? Então, basicamente é isso. Para fechar essa parte de comandos elétricos hoje, um relatório, então, que vocês têm que entregar na disciplina é um relatório descrevendo a partida direta que vocês fizeram aí com o CAD-SIMU, tá? Então, eu cobro desse negócio aí, pessoal, que vocês façam aí, né? Vocês viram aí que é bem tranquilo de fazer aí o circuito, e aí para vocês lembrarem o que é o disjuntor, qual que é a diferença do disjuntor com contato, com a botoeira, tá? O que é circuito de potência, o que é circuito de comando, porque na hora que vocês gastarem um tempo para fazer isso aí vocês vão memorizar e não vão esquecer disso aí. Na empresa, quando vocês estiverem trabalhando, vocês não vão ser responsabilizados para ir lá e fazer uma intervenção elétrica, mas é bom que você saiba essas diferenças, né, dessas nomenclaturas que a gente acabou de ver. Beleza? Então, pessoal, 11h30, vou dar como encerrada a aula de hoje, como demonstração, e vou deixar projetado aqui para vocês concluírem, né? Ou se quiser terminar depois também, fica a critério de vocês aí. Tá certo? Então, acho que, deixa eu dar um zoom aqui maior nesse negócio. É zoom menos. Zoom menos. Então, isso é importante aí, tá? Teve uma avaliação passada aí que eu perguntei lá para diferenciar a importância do circuito elétrico de comando com a potência, coisa simples, ó. O próprio nome está dizendo, potência, correntes altas, motor, carga elétrica, né? Sala de controle, os fios, o controle, o próprio nome está dizendo, sala de controle, você precisa ter o sensor que vem lá dos equipamentos, da mina, a pessoa tem as televisões, né? E aí ele manda os sinais de controle para ligar uma bomba, para desligar uma bomba. Diante disso que nós acabamos de ver isso aqui hoje, tá? Aí a pessoa não conseguiu responder isso. Então, com certeza, não fez a prática, né? Se tivesse feito a prática, isso teria ficado mais claro para a pessoa. Tá certo? Então, o circuito está aqui. Isso aqui é um circuito de exemplo. O próprio, lá nos slides, né, que eu vou compartilhar aí com vocês, vou aproveitar e fazer isso de uma vez. Tem lá deixa eu voltar e compartilhar aqui, ó. Regime especial, eletrotécnica. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Comandos elétricos e dispositivo de manobra e proteção.
Só um minutinho, tá? Então, CAT 332. Manobra e proteção. Comandos elétricos. Só um minuto, que eu estou disponibilizando aqui o uso. Então, essa parte foi o primeiro slide. E comandos elétricos. Então, vamos lá, comandos elétricos. Então, tá aí, pessoal. Então, por hoje é só 11h30, tá? Se quiserem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Caso não, vou deixar projetada a tela. E aí, quem quiser acompanhar e terminar aí, tá? Vou deixar projetado aqui o circuito da partida direta. Beleza aí, pessoal? Dúvidas ou quer que eu deixe projetado aqui ou vocês acham que não precisa? Vocês é que mandam aí. Tá tranquilo, professor. Beleza, então. De qualquer forma, eu vou deixar projetado, mas eu vou parar a gravação só para não ficar extenso o vídeo, tá? E aí, uma boa tarde para vocês aí, beleza? Ok. Tá, vou parar a gravação aqui. Mas vou deixar a tela projetada.